A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Irmãos, eu peço perdão pelo horário, mas essa sexta-feira foi uma sexta-feira muito triste, porque a esposa do meu professor de violão acabou falecendo e ela tinha 35 anos. Jesus achou melhor recolher. Ela já vinha sofrendo já com um problema renal, conseguiu um transplante, depois ela pegou o Covid e ela não aguentou e ela acabou falecendo. Deixou o marido e um filho de 14 anos. Então eu peço aos irmãos que orem por essa família, que Deus venha confortar os que ficaram, né? Que eles tenham força para continuar seguindo a vida. E agora fica a saudade. Então eu peço aos irmãos aí perdão, que hoje foi um dia muito difícil. Foi um dia triste, né? E é muito difícil, por mais que a gente busque no Senhor a nossa força, lidar com a morte é meio complicado. Mas a gente precisa continuar seguindo os nossos caminhos e Deus tem propósito com a nossa vida aqui, né? Todos nós teremos o nosso momento de sermos recolhidos. Então, enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar para o reino. Peguem a Bíblia de vocês lá no livro de Tiago, no capítulo 5, eu vou ler para vocês o versículo 16, que a palavra fala assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam a oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós, e ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar ao seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Irmãos, nessa passagem aqui, Tiago mostra o poder da oração. O poder que a oração tem vinda de uma pessoa que é obediente às leis do Senhor, às ordens do Senhor. Então é importante estarmos sempre buscando a nossa santificação, porque é através da nossa santificação que a nossa oração é ouvida. É lógico que se uma pessoa estiver em pecado e pedir um socorro para Deus, Deus ouve, porque está clamando o Senhor, Deus escuta. Mas a pessoa precisa se consertar, nem tudo vai ser derramado na vida dela, vai ter que passar por um processo de libertação. E muitas vezes tem pessoas que não querem passar por esse processo. Aqui, Tiago, no último versículo que eu li para vocês, ele fala que se nós conseguirmos convencer alguém do pecado e trazer de volta para a luz, que vai haver salvação, que vai haver libertação, né? Que vai haver ali perdão dos pecados. Mas existem situações em que nós não conseguimos trazer o outro, sabe? Primeiro que a pessoa que está presa no pecado, uma pessoa que está longe da presença de Deus, é difícil você trazê-la de volta. E nós não conseguimos fazer isso através da nossa força, né? Da nossa força da fala, da imposição. Nós vamos conseguir trazer essa pessoa através do Espírito Santo de Deus, através de Deus, porque é através do Espírito dele que ele vai trazer um convencimento do pecado àquela pessoa, para que aquela pessoa venha se arrepender, para que haja libertação, para que haja um processo de salvação. Então, tem hora que não dá para você ficar carregando a cruz do outro. A gente ora, a gente entrega nas mãos de Deus, porque é Deus que vai fazer. Mas não você trazer a responsabilidade para você da libertação do outro, porque isso não condiz, não é responsabilidade sua. Você não tem poder para isso. Mas como que eu vou fazer dela? Porque a pessoa não aceita, eu vou dar conselho, a pessoa não ouve, a pessoa não quer. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Quando eu estou evangelizando, tem hora que Deus me usa para dar a coordenada para a pessoa não quer ouvir aquilo, ela quer ouvir outra coisa. Então, muitas vezes acaba até me atacando ou falando mal de mim pelas costas, depois Deus vem e me conta, acaba afastando a pessoa da minha vida, porque ela não quer ouvir o que Deus tem para falar através da minha boca. Ela quer ouvir aquilo que convém a ela. Então, é difícil muitas vezes a gente ficar falando muito. O que nós temos que fazer? Dar exemplo para o outro.
Porque o outro vai começar a ver em você comportamentos totalmente contrários do que ele tem o hábito de fazer. E deixar Deus convencê-lo do pecado, porque Deus sabe fazer isso. Então nós não podemos, sabe, arrastar coisas para nós ou trazer uma carga que nós não conseguimos carregar. Que a gente não venha conseguir carregar. Uma coisa é a pessoa não conhecer a palavra, uma coisa é a pessoa não ter aceitado Jesus, uma coisa é a pessoa não ter tido experiência com Deus. Agora, outra coisa é a pessoa conhecer a palavra, porque ela já não é inocente mais, ela conhece a palavra, ela já conhece a verdade. E você ficar carregando essa pessoa que conhece a verdade nas suas costas, como se isso fosse responsabilidade sua. Ela já aceitou Jesus como único Salvador, já desceu as águas, já frequentou vários cultos, já sabe como que é a palavra, sabe o que pode e o que não pode. Como que você vai carregar isso, trazendo para sua vida como se fosse sua responsabilidade? Nós não podemos ter responsabilidade com quem conhece a palavra, irmãos. O máximo que você pode fazer é orar, porque a oração ela tem poder. E entregar isso nas mãos de Deus, porque Deus sabe resolver. Mas não trazer isso para sua vida como uma responsabilidade sua. Eu não fico trazendo quem conhece a palavra, a responsabilidade para mim não, irmãos. A pessoa conhece a verdade, ela não é inocente mais. Entendeu? E eu já tenho uma cruz muito pesada para carregar. O que eu tenho que fazer é orar e entregar nas mãos de Deus. Eu tenho que orar por aqueles que ainda não conhecem a verdade. Depois que conheceu a verdade, que você já encaminhou, que você já mostrou o caminho, você não pode trazer isso como responsabilidade, como uma carga para suas costas, para sua vida, porque você não vai conseguir carregar. A salvação ela é individual. Não tem como você trazer a responsabilidade da salvação de alguém para sua vida. Isso não existe. Tiago mostra que quando você consegue convencer, mostrar, trazer, né, do pecado para cá, a pessoa se liberta. Então, uma vez que você mostra a verdade, que a pessoa já conhece a verdade, já sabe que não pode, já conhece o evangelho, já sabe como que Deus trabalha, Deus já se manifestou na vida dela algumas vezes, você vai trazer essa responsabilidade para sua vida porque a pessoa não quer seguir Jesus? Como se a pessoa fosse uma coitada? Uma coisa, irmãos, é quem está no mundo e não conhece a palavra. São os verdadeiros gentios que estão no mundo, não conhecem a palavra. E muitos têm o coração bom, mas ainda não tiveram encontro com Deus. Às vezes faz mais caridade do que aquele que já conhece a palavra e que já está há muito tempo dentro da igreja. Às vezes é mais humano, é mais humanista do que alguém que está dentro, sabe, de uma igreja aí durante anos, numa congregação, que não tem coragem de dar um pedaço de pão, dividir a comida que tem ou dar um dinheiro para alguém que está precisando. Então, essas pessoas, você vai lá, você mostra, você pega, você fala. Depois que a pessoa já conheceu a verdade, você vai ficar carregando isso nas suas costas até quando? Nós temos um exemplo claro disso, é com relação à vida eu gosto muito de citar, porque as pessoas falam assim, a gente tem que orar para o outro, sabe? Uma coisa é você orar e você não amaldiçoar. Outra coisa é você ficar carregando coisas que não te diz respeito. A gente precisa discernir as coisas. Sabe? A história de Saul foi muito clara. O povo queria um rei humano. Deus foi lá, arrumou Saul, preparou Saul, deixou Samuel ali na responsabilidade para que Samuel viesse coordenar, para que ele tivesse uma facilidade de ouvir a voz de Deus, porque ele não era tão espiritual assim. Aí o que aconteceu? Ele desobedeceu o Senhor. Ele não quis, mas ele já conhecia a verdade, ele sabia que não podia desobedecer. Ele já conhecia as leis de Deus ali. Chegou uma hora que Samuel começou a clamar, clamar, clamar e pedir para Deus ter misericórdia. Chegou uma hora que Deus chamou a atenção de Samuel. Falou assim, Samuel, eu já amaldiçoei. Você vai ficar querendo abençoar até quando? Então, nós temos que deixar as coisas nas mãos de Deus, porque a soberania é dele, irmãos. Não tem como a gente querer ser Deus na terra. Eu fiz aquele vídeo falando que Deus odeia o divórcio e dando meu testemunho ali. Porque as pessoas cobram muito, seu testemunho, missionário, testemunho, contei o testemunho ali que eu passei. Hoje Deus mandou eu desativar os comentários de tanta ofensa que teve ali. De pessoas que entraram ali para me ofender, falar que eu estava arrumando desculpa para casar de novo. Sabe, as pessoas não olham o evangelho, não lêem a palavra, não buscam ter uma vida com Deus, vivem uma religiosidade. Aí eu usei um termo de que fariseu vai para o quinto dos infernos e que sejam todos, já estão lá.
Já estão lá, eu não estou amaldiçoando ninguém. Porque um fariseu, ele não vive o evangelho verdadeiro. Ele conhece as normas, ele sabe que não pode, ele conhece as leis, ele sabe o que é pecado, o que não é, mas ele faz o contrário, ele vive só da boca para fora e da aparência. Ele está extremamente num pecado terrível. São pessoas ruins de coração que escravizam os outros. Jesus foi crucificado por esses fariseus. Ele foi condenado por esse povo que não quis que Jesus permanecesse ali. Eles não têm um coração bom. Aí eu usei o termo de que tem que mandar fariseu para o quinto dos infernos. Por quê? Porque eles já estão lá. Entendeu? E eles que fiquem lá, eles que não venham azucrinar a vida da gente. Porque o mundo já está cheio de maldade. Pessoas para ficar disseminando religiosidade, para matar os outros. Isso não está certo. Deus, sabe, Jesus pagou aquele preço horroroso. Foi crucificado, humilhado, para que nós tivéssemos liberdade. Porque o evangelho traz liberdade, não traz escravidão, não. Você não tem que ficar escravo de vestimenta. Você não tem que ficar escravo de costumes. Você não tem que ficar escravo de falta de higiene. Você não tem que ficar escravo de um casamento doentio, de um casamento abusivo. Nós não nascemos para sermos escravos. Jesus pagou aquele preço na cruz para que nós fôssemos libertos. Para que nós tivéssemos discernimento da palavra. Porque você tem que ser luz nessa terra. Como que você vai ser luz nessa terra se você está escravo, se você está cativo, sabe, de normas humanas, de regras humanas, de pessoas achando... teve um que falou para mim que eu tinha que ser diferente. Porque já que eu falo no nome de Deus, que quando eu chegar no lugar, as pessoas têm que ver que eu sou diferente. Tem que ver a diferença em mim, no meu caráter, na minha atitude. Sabe, naquilo que eu faço para o outro. Como que eu me comporto. Não é na cor do meu óculos, na cor do batom que eu uso, ou os esmaltes que eu uso. Porque se eu pinto cabelo ou não pinto cabelo. Isso não faz diferença nenhuma. A diferença que faz está dentro da gente. A diferença que faz é aquilo que a gente põe para fora diante das nossas atitudes. Deus conhece meus pensamentos, eu não fico o dia inteiro desejando maldade para os outros, não. Sabe? Nem as pessoas que me fizeram mal, extremamente mal, ao longo da minha vida, eu fico perdendo tempo de gastar minha energia cerebral com esse tipo de gente. Eu não gasto. Não vale a pena nem ser lembrado. Eu já sei que Deus vai fazer justiça com essas pessoas. O que eu quero é que Deus restaure a minha saúde. Que venha me curar, sabe, das coisas que fizeram para mim, fisicamente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Porque eu sei que na hora que eu estiver conectada com Deus, que eu estiver agindo da maneira como Ele quer que eu haja, que eu tenha o caráter dele, as minhas orações serão ouvidas. O que adianta eu ter uma aparência de, sabe, que o homem inventou isso? Não foi Deus que inventou isso. Tem que ter o cabelo comprido, não pode pintar a raiz do cabelo. Senão você vai chegar na multidão, todo mundo vai saber que você é igual, que você não é diferente. Isso é coisa de gente, sabe, que não tem o que fazer. É coisa de gente humana que pega um versículozinho isolado da Bíblia, sabe? E vai lá e começa a pregar aquilo como se aquilo fosse uma regra. E esse povo, a maioria deles, está tudo no inferno já depois que morre. Porque faz tanta maldade para os outros, mas tanta maldade, começando dentro de casa. Teve um pastor que me humilhou durante 2 anos dentro de uma congregação. Pegava no meu pé de uma forma absurda. Por causa de um brinco, o brinco que eu ia era um brinco de bolinha. Eu não ia com um brinco grande pendurado assim na orelha. Eu respeitava a doutrina da igreja. Ia com roupa comprida, meu cabelo estava comprido, mas mesmo assim falava. Sabe, eu subia no púlpito para entregar uma palavra e ele criticava a minha pregação. E foi fazendo isso. Chegou uma hora que eu falei, Senhor, eu vou explodir nesse negócio. Já não tô aguentando esse julgo humano mais. Essa palhaçada que tem aqui dentro. Sabe? Uma roubalheira dentro da tesouraria. Umas coisas que não tinha nada a ver. Orava alto, expondo os problemas de todo mundo dentro da congregação. Deus fez um reboliço naquele lugar e esse homem saiu envergonhado de lá, depois de toda a humilhação que ele me fez passar por 2 anos. E eu aguentei calada ali, sabe? Fui humilhada mesmo, mas aguentei por amor ao evangelho, porque Deus tinha propósito
sabe, da minha caminhada ali dentro. Deus queria me ensinar coisas ali dentro. Agora, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que ele bate na esposa. Ele bate na esposa. Como a congregação tem um julgo humano violento, ela foi falar com o pastor, que era presidente da congregação, que toma conta de todas as outras congregações. Ele tem uma congregação e ele toma conta das pequenas também. E ele foi contra a separação e falou que não podia fazer nada por ela, e a mulher sofrendo violência. A mulher aguentando esse julgo absurdo dentro de casa, sendo maltratada, e o outro posando por aí como se fosse a pessoa mais santa do mundo. E é um fariseu. Escutei isso de Deus. Que na época eu questionei e falei, Senhor, eu estou lidando com o quê? Porque se for teu servo, eu não posso falar nada, senão o Senhor me pega, arranca minha orelha fora. Agora eu quero saber o que é isso, porque eu não estou entendendo. E Deus falou para você, ele é fariseu. Ele prega a palavra, mas ele não vive a palavra. E aí Deus começou a cuspir, sabe? Fazer a terra vomitar e cuspir tudo que estava oculto com relação àquela pessoa. E ele bate na esposa. Ele oprime a filha tem um monte de problema psicológico. A menina não fala, é totalmente retraída. Aí na hora que eu vou pregar o evangelho, que eu vou ensinar para vocês o que está no evangelho, diante daquilo que Deus me ensina, porque minha vida é com o Senhor 24 horas por dia. Quem está perto de mim sabe. Entendeu? Eu não fico cuspindo santidade, mas eu tenho a minha intimidade com Deus, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. E eu tô aqui para ensinar aquilo que Deus me passa. Que eu aprendi com muita renúncia, muito sacrifício, muita oração. Porque a oração, ela é respondida, a oração não volta vazia. Deus tem propósito, sabe, com tudo aquilo que ele nos ensina. E a oração tem um poder enorme, mas para que Deus ouça a minha oração, para que Deus ouça o que eu estou conversando com ele, eu preciso estar em santidade. Eu preciso buscar a minha santificação, senão ele não ouve. A minha oração tem poder diante daquilo que eu faço com o evangelho. Então eu tenho que viver o evangelho, não só falar dele. Aí vem esses fariseus e começam, sabe? Porque eles já estão tudo no inferno mesmo. Quando eu mando ir pro quinto dos infernos, é para pegar o rumo da casa deles, mesmo que é lá que eles estão. Tá todo mundo morto. Ai, você tem que orar por essas pessoas. Tá nas mãos de Deus, eu não tenho que trazer essas cargas para mim. Conhecem a palavra, não são inocentes. Não são inocentes. Então eu não tenho que trazer essas cargas para mim. Porque na hora de julgar os outros, que eles são ótimos para julgar os outros. Na hora de falar mal dos outros, eles são excelentes. Eles não sabem o preço que a gente paga, eles não sabem a renúncia que a gente faz. Eu vivo o evangelho o dia inteiro, irmãos. É o dia inteiro evangelizando, o dia inteiro orando, buscando, porque senão eu não tenho o que entregar para vocês. E se eu ficar falando coisa pela carne aqui, vocês não vão ter, sabe, receber bênção nenhuma. Não vai receber milagre, não vai receber libertação, salvação, não vai receber nada. Porque ou eu sou um crente carnal ou eu sou um crente espiritual. Eu prefiro ser espiritual. Então eu não vou ser um crente carnal. Não vou. Aí as pessoas me criticam do meu jeito de pregar. O meu jeito é esse. Deus me montou assim. Na hora que ele quiser mudar, ele muda. Tem hora que Deus muda a gente. A gente começa a pregar de um jeito, ele vai mudando, daqui a pouco a gente muda, daqui a pouco ele muda a gente de novo. Porque nós somos o quê? Um vaso na mão do oleiro. Então ele tá sempre moldando, quebrando, fazendo de novo. Então eu vou ser usada sempre do jeito que ele quer que eu seja usada. Entendeu? Então, ele me deu autoridade, eu tenho que pregar diante da autoridade que ele me deu. Então, eu não vou ser hipócrita aqui nesses vídeos e ficar falando, sabe, aquilo que a pessoa quer ouvir. Eu tenho que falar aquilo que Deus está mandando ouvir. Aquilo que Deus quer que você ouça. Para que você se liberte, para que haja desbloqueio, para que você venha caminhar. E Deus está falando para você, não fica carregando as suas costas. Gente que conhece a palavra já, não é inocente mais aos olhos de Deus, entendeu? Deus fala na palavra, era melhor, se é para ficar no pecado, se é para fazer coisa errada, era melhor não ter me aceitado como único salvador e nem ter conhecido a minha palavra. Mas a pessoa vai lá, aceita, entra na igreja, não consegue se manter lá. Por quê? Porque a carne fala mais alto. E você lidar com crente carnal é muito difícil. Porque eles só veem aquilo que eles querem ver, eles deturpam tudo a favor deles, acham que são as pessoas mais santas do mundo, não tem humildade com nada, com ninguém. Entendeu? Mas sabe crucificar o outro.
sabe, crucificar o outro. Eu tive que desativar os comentários daquele vídeo lá que tem, sabe, o meu testemunho, porque as pessoas não sabem respeitar a história dos outros, não souberam respeitar a minha história. Que Deus abençoe todos vocês que escreveram coisas maravilhosas lá para mim, que se identificaram com a minha dor. E muitas ali, através do meu testemunho, começaram a entender que o que Deus tem para você não é o que você está vivendo agora. Que a sua história é meio parecida com a minha. Que Deus ilumine você, que Deus te abençoe, que Deus restitui tudo que você tem perdido. Que Deus transforme todo o seu sofrimento em alegria. É o que eu desejo para você. Mas teve muitos ali que entraram para me crucificar, condenar o meu testemunho. A pessoa não sabe o que eu passei. Eu gostaria muito que essas pessoas chegassem para Deus, já que elas são tão santas assim, e falassem assim: Senhor, me dê todas as provações que a dela passou. Faça isso. Mas peça com fervor. Fala assim: Senhor, eu quero todas as provações que ela passou. Todas. Vamos ver se você vai aguentar o tranco. Vai lá pedir para Deus para você viver o que eu vivi. Começando pelos cânceres que eu tive. Pelo AVC que eu tive. Vai lá passar por todas as dores que eu passei para ver se você vai conseguir ficar de pé que nem eu. Porque para vir condenar a minha história, falar do meu testemunho, é muito fácil. Eu quero ver você viver o que eu vivi. Porque as pessoas querem os nossos troféus, né? Mas não querem as nossas lutas. Então pede para Deus para você viver minhas lutas. Vamos ver se você vai aguentar. Vai lá pedir para ele para você passar fome. Vai lá pedir para arrancar teus filhos de você. Vai lá pedir. Porque quando as pessoas mexem com a gente que tem vida com Deus, irmãos, não é com a gente que está mexendo, é com o Senhor. Porque nós somos a semelhança dele e dentro de nós habita o Espírito dele. Então, todas as vezes que mexem na nossa vida, Deus fala na palavra: ai daquele que mexe com a menina dos meus olhos, que é essa bolinha que tem lá dentro do teu olho. Os nossos olhos é a parte mais sensível do corpo. Qualquer coisa que bate aqui, um cisco que entra já incomoda. Imagina o que Deus não faz com essas pessoas, porque não está tocando em nós, está tocando nele. Nós não vivemos a nossa vida mais. Nós vivemos aquilo que Deus quer que a gente viva. Nós vivemos ele, nós vivemos para ele, porque tudo é por ele. Então não apavore diante do que você está vivendo, do que estão fazendo com você, do que falaram com você, porque Deus manda dizer para você: a sua oração está sendo ouvida. Tiago fala lá a respeito da oração, depois reflita lá sobre a palavra. A oração tem muito poder, por isso que eu falo para vocês: busque a sua santificação. Vocês pensam que eu preciso ficar 2 horas conversando com Deus para Deus ouvir minha oração? É uma palavra, é uma frase que eu falo com o Senhor. E ele me responde. Às vezes eu pergunto para ele de manhã, quando é de tarde ele traz a resposta para mim. Só que essa intimidade, ela foi conquistada com choro, ela foi conquistada com renúncia, ela foi conquistada com amor, ela foi conquistada com muita oração. Eu fiquei 1 ano em obediência ao Senhor subindo no monte. Subi doente. Foi quando aconteceu o meu AVC. Fiquei 1 semana com a veia estourada na minha cabeça. Subia com tontura, com moleza, mas eu ia, voltava. Pedia para ele me sustentar. E teve orações que eu fiz lá no monte que eu ainda não recebi tudo, porque a gente não recebe de imediato. Você faz as orações, com o tempo Deus vai encaminhando isso na sua história. Comi o pão que o diabo amassou. Porque Satanás fez de tudo para eu desistir da minha vida com Deus. Mas teve uma vez que eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, pare com esses levantes. Porque eu não estou aguentando mais. Quanto mais eles me provocarem, quanto mais eles fizerem coisas quebrarem na minha casa, mais eu vou orar. Eles estão indo pelo caminho errado, contrário. Aí Deus falou para mim, falou: agora você sai esse negócio. Quem já teve experiência com demônio aqui? Orando, dormindo. Eu tive várias vezes. A gente sente o calor deles, assim como se fosse uma pessoa mesmo. Pegaram na minha mão, sabe? Fizeram horrores já comigo. Por quê? Porque eu escolhi ser um crente espiritual. Só que tem um preço a se pagar para você chegar nesse nível.
É um processo de renúncia. Você que está caminhando e está fazendo isso, Deus manda dizer para você, você está no caminho certo. Deus está gostando da sua postura. Tem que ter oração mesmo, tem que renunciar. Deus é movido a nossos sentimentos. Se você não se purificar mentalmente, sentimentalmente, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Você vai passar a vida inteira trabalhando, sabe, pro evangelho, vamos colocar assim, mas de uma forma carnal, e Deus não quer isso para nós. Deus quer o nosso lado espiritual. Deus manda dizer para você, tem oração sua que foi ouvida e não ficará sem resposta. Deus manda dizer para você, não ficará sem resposta. E não olhe para as perseguições que você está sofrendo. Se você está sofrendo perseguição é porque você está no caminho certo. Eu sofri inúmeras perseguições. Inúmeras. Fui humilhada, taxada. Marcaram data para eu sair da presença do Senhor. Sabe? Chegou uma época que começaram a criticar, porque toda hora eu passava numa igreja diferente, para que eu pudesse ter a sabedoria que eu tenho hoje, eu precisava aprender o que era de Deus e o que não era. E eu precisava entender como que Satanás trabalhava, porque o joio, ele está no meio do trigo. Então eu fui passando de congregação em congregação para saber como que era o sistema deles. Como que Satanás atuava, o que era de Deus, o que não era, o que era carnal, o que não era, o que era costume humano, o que Deus pedia para a gente fazer naquilo ali. Então, eu precisei passar por um processo de ensinamento. Se você está nesse caminho com Deus, e as pessoas estão falando, você parece uma galinha que fica toda hora pulando, cada hora está num puleiro. Deixa falarem o que quiser de você. Simplesmente obedeça os caminhos de Deus, os desígnios dele, porque você está no caminho certo. Deus tem uma forma peculiar de trabalhar com cada um. Deus vai moldar você para uma determinada geração. Então, deixa Deus moldar você para essas pessoas que vão ouvir você e entender aquilo que você está pregando. Porque cada ministério é uma leva de geração que Deus coloca na responsabilidade daquele que está lá, daquele preletor que está lá. Então, se você vai ser pai de uma grande multidão e mãe de uma grande multidão, deixa Deus trabalhar você do jeito que Ele quiser. Porque você vai conseguir pegar milhões e trilhões de pessoas através dos ensinamentos que Deus está te dando. Porque Deus está te moldando. Você é um vaso na mão do oleiro. Então deixa Deus te moldar. Aquele que não quiser ouvir suas pregações, que não quiser te acompanhar, não tem problema. Não sofra por causa disso, porque não é responsabilidade sua. Simplesmente faça o que Deus está mandando você fazer. Que é o que eu faço. E as perseguições vêm porque dá fruto. Irmãos, não tem coisa mais gratificante quando a pessoa manda um testemunho para mim, falando, olha, eu estava depressiva, missionária, eu estava à beira da morte. Quantas chegaram para mim e falaram, nossa, eu estava num jugo humano terrível, me humilharam, eu achei que Deus tinha me esquecido, porque eu não aguentei o jugo da igreja, me afastei da igreja. Quando eu comecei a te ouvir, hoje eu tenho vida com Deus, hoje eu ouço a voz do Senhor, hoje Deus tem feito, tem me abençoado. Irmãos, não tem coisa mais gratificante do que isso. Que tem dia que a gente está pregando, mas a gente tá, sabe, o pó. A gente fica o pó. Porque o plano espiritual é pesado. A nossa vida é pesada. A gente vive um mundo complicado, um mundo injusto. Mas quando a gente ama o Deus que a gente serve, quando a gente faz tudo por amor, as coisas fluem. Por mais dificuldade que venha, a gente sempre supera, a gente sempre consegue avançar com Deus. E Deus manda falar para você, eu tenho visto todas as suas renúncias, eu tenho escutado as suas lágrimas. Tem hora que você não tem força para chorar, você fica com um nó na garganta, mas a sua oração será respondida. Olha que bênção isso, irmãos. Eu tomei posse já dessa palavra, quando Deus me deu aqui já. Eu tomei posse, eu sei que as minhas orações serão ouvidas. Haverá resposta. Deus manda dizer para você, está chegando resposta de oração aí na sua casa. Deus vai suprir tudo o que você precisa. Tudo. Porque existem pessoas boas, existem pessoas honestas, existem pessoas trabalhadas por Deus, que têm um coração digno. Você pode até ter conhecido só gente ruim, mas eu falo para você, existem pessoas boas ainda, gente boa. Confia, porque existem anjos nessa terra aqui, encarnados. Existe. Então confia no Senhor, tá? Deus manda dizer para você. Olha lá a palavra em Tiago que eu te entreguei, que você vai ver que maravilha que é, como que Deus responde às orações. Ele dá exemplo do profeta Elias, que era como nós.
E ele orou lá, falou que não era para chover, não choveu, ficou 3 anos sem chover. Depois ele orou falando que ia chover e veio uma pancada de chuva. Deus não deixará você envergonhado em nada, Deus manda dizer para você. Tudo que você profetizou no nome de Deus, porque você fala a verdade. Você é um profeta que você fala a verdade. Doia que doer, você tá falando a verdade. Tem gente que não aceita, fica com raiva de você por causa disso. Aí você arruma o quê? Inimigos. Isso acontece comigo também. Mas nós temos um amigo fiel que é Jesus Cristo. Então não olha para aquele que virou seu inimigo porque você falou a verdade. Olha para Jesus que é seu amigo. É no nome de Jesus que você está falando. E Jesus manda dizer para você, não ficará envergonhado. Deus já ouviu sua oração. Você pediu para Deus, falou, Senhor, não me deixe envergonhado diante dessas profetizações. Porque eu faço por amor, eu tô aqui para te servir, tô aqui para te seguir, e eu não quero passar vergonha nessa situação, e Deus manda dizer para você não ficará envergonhado. Vai ter resposta de oração para você aí por esses dias. Confia no Senhor e deixa Deus trabalhar a tua vida. Tá? Não se desespera. E eu peço aí perdão aos irmãos, porque tinha tantas declarações bonitas lá no vídeo, mas eu fui obrigada a trancar aquilo lá para que, sabe, para que Satanás não fique usando as pessoas para ficar ofendendo e tirando aquelas que querem estar com Deus, né? Tirando aquelas que querem estar na presença de Deus, porque a pessoa fica, sabe, parece que faz, Satanás vai usando e parece que faz intencionalmente para tirar as pessoas da fé. Para que as pessoas venham acreditar em algo que não é verdadeiro, que não é aquilo que Deus, sabe? É tipo assim, é para forçar a pessoa a ficar no sofrimento que ela tá. Tipo assim, não tem saída, então você tem que aceitar essa condição que você tá. E é mentira de Satanás isso daí, tem saída sim. Sabe? A instituição chamada casamento, nas mãos de Deus, ela tem que dar certo, tem que ter harmonia e amor. Quando não tem isso daí, tem algo errado. E Deus não quer que você morra na mão de ninguém. Tá? Porque Deus é um Deus justo, um Deus fiel. Ele nos ama. Então ele não quer que ninguém fique maltratando a gente. Nós não nascemos para isso, tá? Então fale mesmo do amor de Jesus. Toma posse dessa palavra. Vai ter respostas aí de oração chegando na sua história. Fica firme com Deus. Não olhe as perseguições, sinal que você está no caminho certo, tá? Irmãos, eu quero agradecer a todos esses anjos que depositaram dinheiro nas minhas contas para abençoar meu ministério. Eu precisei fazer uns exames esses dias e os exames foram particulares. Esse dinheiro assim veio, sabe? É bênção de Deus na minha vida mesmo, é milagre do Senhor. E eu só tenho a agradecer aos irmãos, viu? Que Deus abençoe e multiplique bênção na vida de todos vocês que têm abençoado meu ministério. Vocês não sabem como que vocês têm me ajudado. Tá? E eu precisava realmente fazer esses exames. Eu vou levar agora para o médico fazer uma análise. Eu tomei muita medicação, eu já fiz muita coisa, então tem que continuar fazendo os tratamentos. E eu só tenho a agradecer aos irmãos, viu? Que Deus abençoe e multiplique bênção na sua vida. E eu peço mais uma vez perdão aos irmãos pela tristeza que eu tô hoje, porque realmente a Fátima era uma mulher maravilhosa, uma moça linda, tinha 35 anos. E realmente foi uma perda que entristeceu muito, tá? Nos pegou, entre aspas, de surpresa, porque ela estava enfrentando aí um problema de saúde muito grande, mas a gente sempre pensa em outras situações, né? Mas Deus resolveu levá-la para lá. E ela tá melhor do que nós, mas fica a saudade aqui, né? Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus ilumine os teus caminhos, que Deus venha te prosperar a cada dia que passa e que você continue firme na oração, porque a oração tem poder. Tá? Nós precisamos conversar com Deus todos os dias, toda hora. Ele é seu amigo. Não deixe de orar de forma alguma. E Deus manda dizer para você que tem respostas de oração chegando na sua vida por esses dias. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.